Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você gostaria de ouvir a voz de Deus? Eu sei que todo mundo quer ouvir a voz de Deus, mas Deus, a voz audível, sim, é possível. No Antigo Testamento nós vimos quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai. No Novo Testamento nós também vemos quando o Senhor fala e todos ouvem, tanto com Paulo como com Jesus. Mas essa não é a forma principal que ele fala conosco. Ele fala conosco ele fala através da palavra, principalmente, porque Jesus é a palavra. Ele fala através da música, ele fala através da oração, ele fala através de uma pessoa, um conselho que venha da sabedoria divina. Ele fala através de sonhos, de visões. Deus fala através de várias formas, mas você precisa estar bem conectado com ele para ouvir a sua voz. Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, o profeta, ele teve uma visão e ele viu que eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu com a sua glória. É claro que a voz de Deus é como trovão, ela é forte, ela é poderosa, foi o que João viu também em Apocalipse, mas Jesus veio trazer uma nova realidade para nós. Ele se mostra como Deus forte e poderoso que Ele é, mas Ele veio para me salvar, para te salvar, como um pastor. Ele veio como pastor para falar com as suas ovelhas, uma linguagem que nós entendemos. O pastor, ainda que as ovelhas elas não entendam completamente o que o pastor fala, o som da sua voz acalma. Quando elas estão caminhando, elas sabem, se ela é a última lá da fila, ela ainda está ouvindo a voz do pastor. Eu não estou vendo, mas ele está aqui comigo e ele está falando com a gente. É claro que ovelha é animal, é por instinto, ele não pensa, mas nós é a mesma coisa. Quando ele disse, ele queria comparar que o cuidado que o pastor tem com o cuidado que ele tem conosco. Sim, eu ando, olha, não existe ovelhas independentes. Elas precisam ouvir a voz do pastor, elas precisam do pastor. Elas nunca pensaram, nunca imaginaram andar sozinho, é claro. O instinto da ovelha é andar juntas, todas juntas. E o instinto da ovelha é ser conduzida, guiada pela voz do pastor. Eu vi um vídeo muito bonito em que as ovelhas estão dispersas e é verdadeiro o vídeo. Um pastor, ele levanta a voz, ele chama e todas se reúnem rapidamente ao redor dele. Exatamente isso. Mas a voz do pastor, eu quero ler em João capítulo 10, foi Jesus que disse. Ele diz o seguinte, ele diz no versículo 3, para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Você viu que Jesus aqui ele deixa o assunto bem completo. Número 1, ele diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Número 2, está escrito que a ovelha, ela reconhece. Ouve e reconhece. Ela não se engana. Ela conhece porque ela ouve todos os dias. Ela tem intimidade com o pastor. O fato de muitas pessoas se deixarem ser enganadas é porque ela não ouve a voz do Senhor todos os dias. Como você ouve a voz do Senhor e não é enganado? Quando você ouve a palavra. Quando você lê a palavra diariamente, não é qualquer doutrina, não é qualquer profecia que vai te enganar. Não é qualquer pessoa que se levanta que vai te enganar. Porque você conhece a voz do pastor e essa não tem engano algum. A ovelha, ela se sente segura e ela conhece e reconhece a voz do pastor. Isso é intimidade, isso é a caminhada diária, mas tem momentos que a caminhada fica um pouquinho mais difícil. Tem momentos em que a caminhada é de guerra.
quando vem o lobo, quando vem o leão, e Davi mesmo disse que muitas vezes vieram leões e ursos para para roubar, para destruir, para matar, para devorar as ovelhas, e ele enfrentou. Davi mesmo, esse pastor que sempre fala do Senhor como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no Salmo 18 ele está vivendo uma situação de guerra. Agora nós vamos ver a voz do Senhor de outra forma, porque aqui em João 10 eu vejo uma voz que me acalma, uma voz que me guia, uma voz que me orienta, uma voz que traz realmente a direção, é o meu Waze, é a voz de Deus. Agora, no Salmo 18, eu te convido a ler comigo, veja em tempo de crise. Você está em tempo de crise? Então ouça o que Davi faz em tempo de crise. Salmo 18, no versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, no tempo de angústia, mas peraí, a voz de Deus? Calma. No tempo de angústia, Davi, ele está dizendo, agora eu sou ovelha, agora eu não sou o pastor de ovelhas animais, agora eu sou a ovelha do Deus vivo, e eu tô com medo, e eu preciso de Deus. O inimigo se levantou com fúria contra mim, então eu levanto a minha voz vai falar mais alto do que o meu medo, do que a minha insegurança. Eu levanto a minha voz e falo contigo. Aí, quando Davi pede socorro a Deus, sabe o que acontece? Veja o que acontece no versículo, quando o Senhor ouve a voz de Davi, está escrito no versículo 16, primeiro no versículo 13, depois no 16. O Senhor, então, quando o Senhor ouviu a voz de Davi, o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasa de fogo, ele atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Versículo 16. Do alto o Senhor me estendeu a mão, me segurou e me tirou de águas profundas. São várias situações aqui. Davi levanta a voz, Deus ouve o pedido de socorro. E Deus, como um leão, ele ruge, ele intimida o meu inimigo. É o que está escrito. Deus levantou a voz e trovejou. Com o inimigo, Deus troveja. Conosco é a voz mansa, é a voz suave, é a voz do pastor que orienta, que acalenta, que protege. Mas quando nós clamamos por socorro, ele vem como Davi, que diz que segurou pela barba o leão, que ele derrotou ursos. Esse é o Deus que você conhece. Hoje você vai levantar a sua voz e Deus vai levantar a voz dele de lá dos céus, bradando contra os nossos inimigos, que não são carnais, mas realmente são os principados, poderes e potestades. Ele vai bradar contra toda essa situação adversa da sua vida, e ao mesmo tempo que ele intimida o inimigo, espalha o inimigo e derrota, ele segura nas tuas mãos para te salvar. É o que Davi disse. Ele me resgata da situação em que eu estava me afundando, na situação em que eu estava desesperado, nas muitas águas. Essa situação de Davi nas muitas águas é bem típica de lá do deserto. Em tempo de inverno, chove lá em Jerusalém e as torrentes de águas vêm com uma força e uma correnteza que arrasta tudo que tiver no caminho. Arrasta também os pastores e as ovelhas que estão distraídos, porque ele não viu nuvem, a chuva não foi ali no deserto, a chuva foi lá em Jerusalém. Então chega de uma forma repentina. Esse é um risco que os pastores, eles viviam. Destruição repentina. Quando você vai dormir um dia, você nunca imagina que no dia seguinte você vai viver o nível de guerra que você vai viver. Mas o bom é saber que Deus te tira dessas muitas águas e elas não vão te afogar, elas não vão te arrastar, porque quando você levanta a tua voz, Deus te socorre e levanta a voz contra o teu inimigo. Neste momento, nós vamos orar, mas eu gostaria de te convidar a escrever aqui nos comentários os pedidos de oração. Por que a gente insiste? Primeiro, porque exercita a tua fé.
Segundo, porque nós oramos uns pelos outros, porque há poder na intercessão. A intercessão é quando eu oro pelo meu irmão. E quando eu coloco o meu irmão no altar, Deus ouve a minha oração também. Então vamos orar neste momento? Senhor Deus poderoso, grandioso, a voz do pastor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor fala conosco e nós somos guiados com segurança. Queremos aprender a ouvir mais a sua voz e a reconhecer a sua voz. Mas clamamos agora, como Davi. Davi, na sua angústia, invocou, gritou por socorro. E o Senhor, dos altos céus, ouviu a voz de Davi. Senhor, e o Senhor o resgatou, e o Senhor bradou contra os inimigos de Davi. Faz o mesmo, Senhor, conosco. Aqui há tantos gritos, Senhor, de socorro, há tantos gritos de aflição. Atende a voz, atende o clamor do teu povo. É o que eu clamo, mas eu também já quero te agradecer, porque eu sei que da mesma forma como o Senhor respondeu para Davi, o Senhor está respondendo para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Não esqueça, clame como Davi e receba o socorro de Deus. Deixa o teu like e compartilhe com muitos.